Tem dias que parece não pertencer à realidade. Dias que, quando acontecem, são difíceis até de explicar. E hoje foi um desses dias. Segundo anúncios feitos em rede internacional durante a madrugada e divulgado agora às 14 horas, a Venezuela foi alvo de uma ação militar executada pelos Estados Unidos. E, no meio desse cenário, uma informação começou a circular. É isso mesmo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa teriam sido presos em casa e levados para um porta-aviões e depois encaminhados para os Estados Unidos. Se isso for confirmado em todos os seus detalhes, não estamos falando apenas de uma notícia. Estamos falando de um evento que pode redefinir o significado da palavra soberania no século XXI. Presidentes caem, mas quase sempre caem de dentro para fora. Alguns perdem eleições, outros são derrubados por revoltas internas, alguns pela própria história. Mas a pergunta que surge é outra. Quando foi a última vez que um presidente em exercício foi retirado do poder por forças estrangeiras e levado para outro país? E se isso realmente aconteceu agora, o que mudou para que algo assim pudesse acontecer? A Venezuela não é apenas mais um país. Ela abriga uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Ela está geograficamente próxima dos Estados Unidos e vive há anos uma crise econômica, política e humanitária profunda. Mas crises existem em muitos outros lugares do mundo. Então, por que agora? Por que ali? Por que desse jeito? Será que o mundo passou a aceitar intervenções diretas como solução? Ou será que estamos diante de um caso considerado excepcional demais para ser ignorado? Horas depois, veio outro anúncio. Segundo declarações feitas ainda hoje, os Estados Unidos afirmam que irão administrar a Venezuela até uma futura transição política. Administrar um país. Essa palavra carrega muito mais peso do que parece. Não é apenas garantir segurança. Não é apenas reconstruir estradas. Administrar significa decidir. Quem passa a controlar o exército? Quem vai controlar a polícia? E quem decide sobre o petróleo? E agora? Quem vai escrever as regras provisórias? E mais importante ainda, gente, quem vai decidir quando essa administração termina? A história mostra que intervenções temporárias nem sempre são tão temporárias assim, mas também mostra casos onde reconstruções evitaram colapsos completos. Então, qual dessas histórias estamos prestes a viver? Enquanto governos decidem, quem vive o impacto imediato é o povo. Para alguns venezuelanos, isso pode significar esperança. Para outros, medo. Reconstrução, libertação ou ocupação? Reconstrução ou perda de autonomia? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. E talvez a resposta
dependa de quem está fazendo a pergunta. Se um país pode ser administrado dessa forma hoje, qual exemplo podemos deixar para os outros amanhã? O conceito de soberania está mudando? Ou sempre foi assim e só agora que estamos vendo com mais clareza? A América Latina já foi palco de intervenções antes, mas cada nova intervenção cria um precedente, e precedentes raramente ficam isolados. Talvez no futuro esse dia seja lembrado como o início da reconstrução de um país. Ou talvez como o momento em que uma linha invisível foi criada. Hoje, ninguém sabe ao certo, nem eu. E talvez admitir isso seja o mais honesto a se fazer. A história não acontece quando termina. Ela acontece quando começamos a entender suas consequências. E a pergunta que fica não é apenas o que aconteceu hoje, mas que tipo de mundo aceita que isso aconteça? E você, o que acha de tudo isso? Concorda que o povo venezuelano vai ter uma vida melhor depois desse dia? No vídeo anterior, eu mostrei o fim da Venezuela, um pouco do que aquele povo está suportando há décadas. Quer ver? Clica no card que eu vou deixar aqui. A gente se vê lá em instantes. Abraço e até o próximo.